presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui. Quanto tempo dura o desmame do Mounjaro, a tirzepatida? Não dá para interromper o uso da medicação só porque você emagreceu. Existe um conceito chamado de estado metabólico emagrecido. Em resumo, é toda a bagunça hormonal que o emagrecimento causa, principalmente no seu cérebro. O seu corpo simplesmente odeia emagrecer e ama o maior peso que você já teve. Por isso, cada quilo de gordura que você perde, a sua fome aumenta cerca de 100 calorias por dia. E o seu metabolismo cai em torno de 30 calorias. O seu corpo vai querer te levar de volta para o maior peso que você já teve por em torno de 5 a 8 anos após o emagrecimento. Se você for ler a bula da medicação, vai entender que o uso da medicação é crônico. Eu sei que essas medicações são caras, muito caras, infelizmente é inviável para a maioria das pessoas, mas entenda que é um tratamento medicamentoso para você não ter reganho de peso depois. E entenda também que o uso dessas medicações é crônico. Então já salva esse vídeo e manda para aquela amiga que está fazendo uso da medicação sem acompanhamento médico, que está fazendo uso da medicação sem saber dose e o tempo adequado do tratamento. Uma viagem começa muito antes do embarque e pode terminar antes da hora se mal planejada. Eu sou a Maria Helena, da MH Turismo, cuidando e preparando as viagens dos nossos clientes há mais de 40 anos. Hoje, a internet facilita muito, mas também não mostra detalhes importantes. Regras de tarifa, conexões, documentação e assistência. E quando gera um problema, a viagem vira preocupação. Nosso trabalho não é só vender passagem, é garantir tranquilidade e acompanhar antes, durante e depois. Antes de decidir sua próxima viagem, peça orientação profissional. Viajem bem, viagem em segurança com a MH Turismo. Nosso telefone é 359-8877-3408. É o WhatsApp também. Eu sou arquiteta e não desenho planta. Eu sou a Marina Bonfatti, sou arquiteta, especialista em projetos residenciais. E eu já vi muita gente passando raiva por querer construir só com planta. Talvez, gente, o erro mais comum seja começar a obra sem um projeto bem detalhado. Isso gera retrabalho, desperdício de tempo, material e dinheiro, sem falar na sua paz. Outro erro muito frequente é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade. Os ambientes precisam ser bonitos, mas também práticos, confortáveis e seguros. A verdade é que o meu trabalho é muito mais do que uma planta. Eu crio lares bem pensados para melhorar a rotina e a qualidade de vida das famílias que vão morar ali. Por isso, antes de construir, me procure. Planejar é o primeiro passo para transformar o seu sonho em um espaço bonito, funcional e valorizado. Vai ser um prazer te ajudar. Você sabe mesmo como se comportar no trânsito antes mesmo de ligar o carro? Eu sou a Nayara Cambraia, sou instrutora de trânsito há 15 anos e vou compartilhar com vocês informações técnicas e essenciais para quem já tem habilitação e quer perder o medo de dirigir. Vamos falar sobre postura correta ao volante, uso adequado dos retrovisores, o controle de embreagem, a atenção aos pontos cegos, principalmente o comportamento seguro. Dirigir não é apenas passar na prova, é respeito e responsabilidade no trânsito. Acompanhe essa série especial na TV Campo Belo e venha aprender a dirigir com mais confiança, é claro, e segurança. Um trânsito seguro começa com informação. Vem!
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mulheres Empoderadas, um espaço dedicado a valorizar histórias de coragem, liderança e inspiração. Hoje temos a honra de receber uma mulher que dedica sua vida à defesa, proteção e garantia dos direitos das mulheres. Nossa convidada especial de hoje, ela, doutora Rafaela Franco. E para nós é uma alegria muito grande recebê-la aqui nos estúdios da TV Campo Belo. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Max. Boa noite, Cleide. E a nossa colega que começou agora também, né? Junto comigo. Eu não estou muito acostumada, viu, pessoal? Muito obrigada pelo convite, Nayara, Cleide, Max. É um prazer muito grande estar aqui na TV Campo Belo, falando com vocês, falando com a população de Campo Belo, um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a minha história de vida, nesse mês que é muito representativo, o mês das mulheres, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, realmente, fico muito agradecida pelo convite. Prazer ter você aqui conosco para falar um pouquinho, né, da sua trajetória e falar também para as mulheres nesse mês de março. É muito bom ter você conosco. Uma honra te conhecer pessoalmente. A gente já sabe, né, do seu trabalho, do que você tem feito para nós em Campo Belo. E vai ser muito bom dividir essas experiências aqui com você. Obrigada. Muito bem. Então vamos começar com as perguntas, né? Eu gostaria que você desse uma síntese aí para a gente, doutora Rafaela, um pouquinho da sua trajetória de vida. Bom, eu sou natural de Lagoa da Prata, uma cidade próxima aqui de onde nós estamos, gravando em Campo Belo. Eu vim de lá, mas já não estou em Lagoa há 7 anos, desde que eu passei no concurso da Polícia Civil em 2019. Então, sou delegada de polícia desde o ano de 2019. Primeiro, eu fiz o curso de formação em Belo Horizonte, então lá eu permaneci por cerca de 6 meses, depois vim para o sul de Minas. Minhas primeiras comarcas, minha primeira lotação foi Areado e Alterosa, então eu trabalhava em 2 cidades do sul de Minas. Depois eu fui para Alfenas, lá eu assumi a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, permaneci lá por 2 anos e agora, há 2 anos e 4 meses, estava fazendo essa conta agora, já tem um tempo, eu estou aqui em Campo Belo também assumindo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. E, Rafael, o que te motivou a escolher essa profissão? Olha, eu falo que eu tenho 2 coisas que norteiam a minha vida. A primeira é a verdade e a segunda é a justiça, e eu acho que elas andam juntas. A coisa que eu mais tenho pavor, que eu mais odeio, acho que desde muito nova, é a mentira. E eu via na profissão policial, assim, eu admirava muito essa questão de você lidar com o enfrentamento à justiça, trazer luz a questões que às vezes são obscuras. Então, a polícia, ela lida com os problemas da sociedade, ela lida com os crimes que acontecem dentro da sociedade. E isso acabou me motivando a escolher essa profissão. Às vezes até não intencionalmente, eu fui sendo levada, conduzida. E aí eu fiz logo eu já sabia que eu queria ser policial, assim. Queria ser policial. E aí quando eu comecei, eu sempre quis fazer direito, né? Para justamente seguir essa área jurídica. E aí quando eu fui fazer a faculdade, eu compreendi que, na verdade, eu queria ser delegada de polícia. Então, na faculdade, até um grande inspirador é aqui da região, que foi meu professor, Dr. Ângelo Ansanelli, é um promotor de justiça ali da comarca de Formiga, tendo contato com promotores, defensores, os próprios advogados, e esse mundo jurídico, isso me despertou ainda mais, essa certeza de que eu queria ser delegada de polícia. Houve algum momento em que você pensou em desistir, doutora Rafaela? Não. Da carreira de delegado de polícia, não. Eu sempre tive muita certeza que se eu perseverasse e eu continuasse seguindo os meus estudos, em algum momento eu chegaria à aprovação. Não é fácil
Foram anos de abdicação, anos de esforço, de estudo, de dedicação, muito tempo sem frequentar as festas da família, sem conviver com as pessoas que eu mais amava, abdicando desse tempo de qualidade para viver outro sonho, que era esse de passar no concurso público e me tornar delegada de polícia. Então, esse é até um recado que eu deixo para os concurseiros que estão aí nos assistindo. Não desistam, tenham perseverança, respeitem a sua trajetória, o seu tempo, cada um tem o seu tempo, não é todo mundo que passa rápido, não tem um tempo maior ou menor, é o tempo de cada um. E eu, do meu tempo, respeitando isso, mas também fazendo as escolhas que me levaram a isso, abrindo mão do que eu podia e fazendo aquilo que era necessário, eu consegui passar. Então, eu nunca iria desistir, sabe? Eu acho que eu sabia que isso era possível e eu fui atrás. Foi com garra. E você tem um orgulho dessa profissão, Rafaela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho muito orgulho de ser, acima de tudo, policial. E dentro da minha carreira, delegado de polícia, é o que eu sempre quis, como toda e qualquer profissão. Tem o lado bom, tem o lado ruim, tem o sacrifício, tem o ônus, mas também tem a beleza de você enxergar no outro que você fez alguma coisa por ele e, em muitos casos, a gente não consegue, assim, recuperar aquilo que foi perdido. Então, talvez aquela vida que foi perdida, aquele bem material que foi perdido, aquele respeito que, às vezes, aqui falando das mulheres, que muitas vezes é perdido, eu não consigo recuperar, mas um pouquinho que eu puder fazer para responsabilizar quem foi o provocador daquele sofrimento, eu já vejo que isso me satisfaz e é o suficiente para eu sentir orgulho de que eu estou indo no caminho certo. Com Deus, né, sempre conduzindo a sua caminhada, né, ali, porque não é fácil nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, igual você vê lá com a delegada da mulher, não só como delegada, né, você estava falando para nós aqui, que você não é só a delegada da mulher, tem outras funções também. Sim. Que você está fazendo na delegacia, mas igual você já salvando uma pessoa, já valeu o seu dia, já valeu todo o seu sacrifício que você teve para chegar até onde você chegou hoje, né? Sem dúvida. Então, perceber isso na prática, você auxiliar uma criança, auxiliar um idoso, verificar ali uma situação de irregularidade, por exemplo, como nós comentávamos, aqui em Campo Belo, além de delegada da mulher, né, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, eu cumulo outras atribuições e uma delas, por exemplo, é a Delegacia de Meio Ambiente, proteção animal, proteção ao meio ambiente. Então, assim, fazer cessar grandes poluições, empresas poluidoras que estão aí reincidentes e que a gente consegue, buscando ali uma medida judicial para que aquela situação pelo menos seja mitigada e o dano ambiental seja contido. Num caso de violência sexual contra criança e adolescente, você tirar aquela criança, aquele adolescente da situação de violência. Num caso de maus tratos aos animais, você conseguir tirar aquele animal, recuperar aquele animal, tratar aquele animal e colocar ele num lugar seguro, com pessoas responsáveis que irão tutelar pelo bem-estar dele, isso daí não tem preço, não tem preço. Sabe? É realmente muito, é o que me motiva todos os dias. Doutora Rafaela, atuando na Delegacia da Mulher em Campo Belo, qual a realidade que mais te impacta no dia a dia? Sem dúvida, crimes praticados contra a criança. Essa é, para mim, acho que de todos os crimes, o que mais me impacta é criança e até os animais, que são pessoas extremamente vulneráveis, né? As crianças, elas não têm capacidade de se defender. Os animais, a mesma coisa. E aí, o ser humano atacar os animais, as crianças, ali que não tem capacidade nenhuma de resistência, ter coragem de fazer as atrocidades que a gente vê é realmente muito impactante. Então, isso para mim me impacta muito
E, sem dúvida nenhuma, os casos de feminicídio, que hoje estão comigo, né? Claro que homicídio também, mas é de outra pasta, outro delegado. O que está comigo é o feminicídio. Isso também me impacta muito, né? A capacidade de alguém chegar a tirar a vida de outra pessoa, muitas vezes por nada. Esse é o tipo de mais violência que você vê na delegacia? Olha, hoje nós temos na delegacia vários tipos de ocorrência. Então, vamos pensar no direito da mulher, né? Nos crimes praticados contra a mulher. O que a gente tem em maior volume são as ameaças, que é uma violência psicológica, né? Então, praticada no contexto íntimo e familiar, ou seja, namorado, ex-namorado, companheiro, marido, ex-marido, ex-companheiro, ou pai com filhos, ou filhas, filhos com mães, filhas com outras filhas, sogras, genro. Essas situações de ameaça e violência física nesse âmbito é o maior volume que eu tenho dentro da delegacia da mulher. E no lado, por exemplo, dos crimes ambientais, o maior volume são os maus tratos aos animais mesmo. E, doutora Rafaela, falando em mulher, né, que é o mês da mulher, quando que uma mulher pode procurar a delegacia? Quando que ela pode estar te procurando lá? A delegacia, ela serve a vários propósitos. Nós fazemos a repreensão, óbvio, a investigação de crimes, isso é a nossa atividade fim, a nossa atividade precípua, mas a gente também presta serviço de orientação. Então, mesmo quando a mulher está em dúvida se aquela situação gera para ela algum direito, então ela pode nos procurar na delegacia. Nós estamos localizados na Arthur Bernardes, número 9, Centro, próximo ao tiro de guerra. Ela pode nos procurar lá, que ela vai ser atendida por um profissional que trabalha conosco. Todos os profissionais são capacitados, são extremamente habilitados a receber essa vítima e dar para ela todo esse acolhimento inicial e indicar para ela, olha, essa situação sua, eu consigo fazer um pedido de medida protetiva, é de fato um crime que aconteceu ou não? Aí é uma questão social que a gente deve buscar auxílio na rede, na saúde, na assistência social, na Defensoria Pública, no Ministério Público. Nós vamos dar esse direcionamento para ela. Então, mulheres, se vocês estiverem passando por qualquer situação, seja ela uma violência física, uma violência psicológica, ou mesmo tenham dúvidas a respeito se o que vocês estão passando é de fato algum tipo de violência, nos procure. Não deixe de tirar essa dúvida, não deixe de nos procurar. Nós estamos lá todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, sem interrupção para horário de almoço, vai ter sempre alguém lá para te receber. Então, procure que nós conseguimos te orientar. E somente a mulher, doutora Rafaela, que pode estar fazendo essa denúncia, ou outra pessoa que vê um ato violento pode lá estar fazendo uma denúncia também? Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Fazendo. Tanto pessoalmente, né? Então, as denúncias podem ser feitas através do registro do boletim de ocorrência na delegacia, pode ser feito o registro do boletim de ocorrência também na delegacia da comarca, que fica ali em frente ao fórum, e a mulher ainda tem a possibilidade, ou qualquer outra pessoa, de fazer o registro na delegacia virtual. Então, com auxílio ali da delegacia virtual, ela já pode até, inclusive, registrar e pedir a sua medida protetiva. E tem os casos de denúncia anônima, que também existe, qualquer pessoa. Porque tem gente que tem medo, né, de denunciar. Sim. Às vezes está vendo uma situação e precisa de tomar uma providência para ajudar de alguma forma, mas tem medo, né, dessa Sim. denúncia. Às vezes vive uma relação ali tão conflituosa que a pessoa que está de fora, ela tem medo de intervir, né? O que não pode acontecer é deixar de intervir. Então, mesmo que seja uma denúncia anônima, tem o Disque 180, o Ligue 180, que é o canal de denúncias anônimas mais apropriado para fazer denúncia de violência contra a mulher, contra criança e adolescente, até mesmo contra idoso. Então, pode fazer através do Ligue 180. Esse é o canal de denúncias, ele é nacional, não tem possibilidade nenhuma de identificação do denunciante, isso não chega para a gente.
Não chega. Então, às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, mas eu vou ligar, vai conseguir pegar meu número, vai pegar. Não, gente, não pega, não chega nada para mim. Só chega a denúncia que foi feita. Não chega nenhum dado de quem denunciou. Não é nem perguntado. Porque às vezes fica aquele medo, né? Sim. Fica silencioso Isso, e a pessoa tá só sofrendo, E às vezes a pessoa não consegue denunciar, né? não consegue. E a Sim. única maneira de alguém ajudar é quem está de fora. E por que a mulher não consegue denunciar? Existe uma explicação científica para essa situação. A mulher, quando ela está dentro do ambiente de violência, ela passa por algumas fases dentro de um ciclo, que é o que a gente chama de ciclo da violência. Então, normalmente, eu brinco assim, olha, ninguém casa com sapo. Ninguém começa a namorar sapo. Exato. Todo mundo namora e casa com o príncipe. Então, nos primeiros dias de namoro, nos primeiros meses de namoro, até de casamento, muitas vezes a pessoa só se manifesta quem ela é de fato depois do casamento. Então, é importante que a mulher perceba os sinais. E quais são esses sinais? O homem que começa a falar de forma grosseira com ela, começa a controlar com quem ela conversa, com quem ela sai, a forma como ela se manifesta em público. Então, um batom que ela está usando, não, esse batom aí, ó, você não pode, como que você vai ter coragem de sair com esse batom? Isso. Uma roupa curta. Ciúme excessivo, né? Sim. Para aquela mulher, já serve de alerta. É um sinal muito característico de uma relação abusiva. Estou dizendo que todos os casos que há ciúmes é uma relação abusiva? Não. Então, verificar qual é o tamanho aí desse ciúme, como ele se manifesta. Ele se manifesta em atitudes de controle. Então, o homem começa a controlar todos esses contatos, às vezes priva a mulher até dela conviver com os próprios filhos, porque são de outra relação, com a mãe, com o pai. Não, você não pode ir lá na sua irmã, não, porque a sua irmã só fala mal de mim. Por quê, gente? Porque o agressor também se serve de um subterfúgio que é muito comum. Ele isola a vítima. Isso tudo aí, esse controle, esse ciúme, é para quê? Para isolar a mulher, para que ela não tenha com quem contar para pedir ajuda. Mais vulnerável ainda. Justamente, porque é muito mais fácil você se sobrepor a alguém que está vulnerável. Você fazer sua manipulação ali com quem não tem ninguém para contar. Então, Cleide, eu tô aqui, eu tô passando por uma situação. Eu chego para você e te conto: nossa, aconteceu isso lá em casa, você é minha amiga. Eu não tô gostando dessa situação, mas eu não sei. Será que todo homem faz isso mesmo? Será que isso é comum? Você vai chegar para mim e vai falar: não, Rafaela. Não tá certo. Não tá certo. Ele te empurrou, te colocou para dentro do carro aí com violência, com grosseria, saiu com o carro assim, com a porta aberta, te arrastando. Imagina, isso não é normal, não. Ai, mas ele estava bêbado. Justificativa, assim, né? Sabe? É uma coisa que acontece muito com amigas, né, próximas, que a gente vê muito. Esse tipo de situação é até mesmo o homem esconde a mulher das amigas, porque as amigas veem esse homem traindo. Elas veem esses encontros com outras mulheres e eles preferem manter a esposa ali escondida, longe das amigas, para que as amigas não possam contar. E geralmente é assim. Ele pode, mas ela não pode. Também. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são sinais que a mulher deve perceber. E tudo isso é essa fase de tensão. Então, é uma discussão em relação à sua roupa, tem uma discussão em relação a quem você está conversando, por que no trabalho você está conversando com o fulano? Porque ele é do meu trabalho, é meu colega de trabalho, eu dependo dele para aprovar uma situação, faz parte do meu setor ali, é normal. Então, problematizar esse tipo de situação, não deixar que ele te manipule para que você pense que você está errada. Porque você está ali, está dentro... A gente sabe quando a gente está certa, a gente sabe no fundo. Mas o que eles fazem é tentar que a mulher, assim, manipular para que ela não entenda aquilo como uma situação ruim e coloque ela como errada de fato. Então, todos esses sinais. Então, começou assim. Depois, geralmente vem com uma discussão.
Uma discussão que pode evoluir até para uma agressão Sim, física. uma agressão, exato. Então, assim, olha, você não fez isso, aí a mulher insiste, vou fazer, e aí, de repente, tem um xingamento ofensivo à honra da mulher, começa a ameaçar. Ah, é? Então continua assim para você ver. Eu vou tirar seus filhos de você. Eu vou me separar com e vou tirar seus ameaças. filhos com você. Então, já é uma violência. Não Exato. precisa especificamente de agredir com um soco, com um tapa, com um empurrão. A violência, ela começa com Verbal, situações né? muito mais sutis do que isso. Até em casais separados, essa frase aí, ela é bem clichê, né? Eu vou tirar meus filhos de você. Porque é o maior medo que a mulher tem, né? De perder, perder os os seus filhos. filhos, que é tão importante. É uma parte dela, uma parte da vida dela muito importante. E tudo isso pode evoluir para essa situação. E vai gerando um aumento de tensão. E aí gera essa explosão, que é onde acontece as ameaças, a violência física, a violência psicológica. E depois, o que acontece? O homem pede desculpas. Nossa, tenso. Ele presenteia a mulher. Ele presenteia, ele fala que vai mudar, ele diz que nunca mais isso vai acontecer, que a mulher pode ficar tranquila, que aquela situação nunca mais vai se repetir, que ele está de fato arrependido e começa ali por alguns dias a adotar algumas condutas que a mulher pediu para ele. Então tá bom, então faz isso, eu preciso que você melhore nisso, eu preciso que você me trate melhor. Preciso que você me ajude mais em casa, eu preciso que você me ajude mais com os filhos. Eu não vou aceitar mais você me xingar como você me xinga. E ele vai realmente se comportando Vestir da a máscara. forma que a mulher quer que ele se prontifique, né? Que ele continue agindo. Mas aí começa tudo de novo. Aumenta a tensão, tem a discussão e depois isso evolui para essa fase aí de explosão da violência, que depois continua tudo de novo com as flores, com os bombons e com os pedidos de desculpa. Então, é uma situação cíclica. Por isso, a mulher não consegue, sozinha, dentro dessa situação que se repete e se retroalimenta, ela sozinha não consegue sair. E aí, ela precisa dessas pessoas de fora que estão vendo para auxiliá-la a mostrar para ela, olha, isso não é normal, vamos denunciar. Saia desse relacionamento que nós vamos buscar ajuda. E essa ajuda pode estar lá na delegacia. Às vezes também, Rafael, não é só casais, né? Os namoros Sim. hoje muito precoces também. Há o Sim. ciúme, a maturidade desses namoros hoje, né? Como Isso que vale se- para qualquer idade. Vale para qualquer idade. E já deixando uma coisa clara aqui, né? Adolescente com menos de 14 anos não namora. Já começa aí, namoro é abuso. Com 13 anos, 12 anos, 11 anos, é abuso. Então, e mesmo quando for adolescente, que aí já não tem nenhum impedimento legal para que isso aconteça, né? Tem que se manter o respeito. E aí os pais precisam estar ali muito atentos, mostrando para aquela adolescente, desde muito nova, como ela merece ser Para tratada. ela já captar os sinais, né? Justamente. Do que não está legal. E o mais importante é captar os sinais dentro da própria casa. Então, se aquela mulher, aquela menina, ela cresce num ambiente que ela foi cercada por violência, talvez no futuro ela vá naturalizar essa violência em um relacionamento que ela tiver. Então, Exatamente. esse é o grande problema de crianças no meio de relações conflituosas. É essa possibilidade da criança, do adolescente, quando vir a se tornar um adulto, naturalizar e o homem se tornar um agressor de mulheres ou a mulher se tornar uma vítima da violência doméstica e familiar. Por isso, a gente tem que prezar sempre por lares, né, na medida do possível, fortalecidos no sentido de que os direitos de todos ali sejam preservados, dos adultos, das crianças e dos adolescentes. Então, isso é muito importante também. A gente tem que cuidar dessa convivência e que criança, adolescente, eles aprendem vendo, muito mais do que ouvindo. Então, eles aprendem com exemplos. Se ele tem esse exemplo ali dentro de casa, se ele está vivenciando um lar em que o homem normaliza
agredir a mulher, a mãe. Então, agride a mãe, xinga a mãe, bate na mãe, distrata a mãe. É muito comum a gente perceber isso. Então, nos relatos que chegam na delegacia, às vezes, assim, o agressor, ele chega e fala assim, ai, meu pai fazia isso a vida inteira. Era normal, né? Não, e o pior, sabe o que eu ouço muito de agressores? Meu pai fez isso a vida inteira com a minha mãe e eu ficava muito triste, mesmo assim eu não consegui não fazer isso com a minha esposa. Então, é muito mais profundo, né? Às vezes é uma ferida ali que ela vai, sem ele perceber, ele manifestou. Isso. Aquilo ali foi porque a forma como ele aprendeu a crescer. Então, a gente precisa muito educar as crianças e os adolescentes, as famílias em geral, para respeitarem uns aos outros e enxergarem que tudo que os adultos fazem dentro de casa refletem e podem refletir, causar traumas nas crianças que estão ali vivenciando aquilo tudo. Porque se até os adultos, quando saem de uma relação conflituosa, a mulher, por exemplo, ela chega muito marcada, muito machucada, quem dirá os filhos, que são crianças e não tem nem ainda a mentalidade, o caráter, às vezes, formado. Não conseguem discernir, né? Não Tem a conseguem defesa lidar deles. com aquela Com situação. Ver o que está acontecendo com a minha mãe, por que meu pai faz isso? Nem os a minha adultos, mãe. às vezes, conseguem. É tão difícil a mulher sair. Então, essa criança, então, como ela deve se sentir? Né? Então, a gente precisa muito prestar atenção nisso também. Muito bem. Nova temporada do Mulheres Empoderadas. Agradecer às nossas parceiras, a Maria Helena, da MH Turismo, e também a Marina Bonfatti. A gente vai um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, a segunda parte do bloco da nova temporada com Cleide e Nayara, de Mulheres Empoderadas. Uma viagem começa muito antes do embarque e pode terminar antes da hora se mal planejada.
Eu sou a Maria Helena, da MH Turismo, cuidando e preparando as viagens dos nossos clientes há mais de 40 anos. Hoje, a internet facilita muito, mas também não mostra detalhes importantes. Regras de tarifa, conexões, documentação e assistência. E quando gera um problema, a viagem vira preocupação. Nosso trabalho não é só vender passagem, é garantir tranquilidade e acompanhar antes, durante e depois. Antes de decidir sua próxima viagem, peça orientação profissional. Viajem bem, viagem em segurança com a MH Turismo. Nosso telefone é 359-8877-3408. É o WhatsApp também. Eu sou arquiteta e não desenho planta. Eu sou a Marina Bonfatti, sou arquiteta, especialista em projetos residenciais. E eu já vi muita gente passando raiva por querer construir só com planta. Talvez, gente, o erro mais comum seja começar a obra sem um projeto bem detalhado. Isso gera retrabalho, desperdício de tempo, material e dinheiro, sem falar na sua paz. Outro erro muito frequente é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade. Os ambientes precisam ser bonitos, mas também práticos, confortáveis e seguros. A verdade é que o meu trabalho é muito mais do que uma planta. Eu crio lares bem pensados para melhorar a rotina e a qualidade de vida das famílias que vão morar ali. Por isso, antes de construir, me procure. Planejar é o primeiro passo para transformar o seu sonho em um espaço bonito, funcional e valorizado. Vai ser um prazer te ajudar. Você sabe mesmo como se comportar no trânsito antes mesmo de ligar o carro? Eu sou a Nayara Cambraia, sou instrutora de trânsito há 15 anos e vou compartilhar com vocês informações técnicas e essenciais para quem já tem habilitação e quer perder o medo de dirigir. Vamos falar sobre postura correta ao volante, uso adequado dos retrovisores, o controle de embreagem, a atenção aos pontos cegos, principalmente o comportamento seguro. Dirigir não é apenas passar na prova, é respeito e responsabilidade no trânsito. Acompanhe essa série especial na TV Campo Belo e venha aprender a dirigir com mais confiança, é claro, e segurança. Um trânsito seguro começa com informação. Vem! Presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui. Quanto tempo dura o desmame do Mounjaro, a tirzepatida? Não dá para interromper o uso da medicação só porque você emagreceu. Existe um conceito chamado de estado metabólico emagrecido. Em resumo, é toda a bagunça hormonal que o emagrecimento causa, principalmente no seu cérebro. O seu corpo simplesmente odeia emagrecer e ama o maior peso que você já teve. Por isso, cada quilo de gordura que você perde, a sua fome aumenta cerca de 100 calorias por dia. E o seu metabolismo cai em torno de 30 calorias. O seu corpo vai querer te levar de volta para o maior peso que você já teve por em torno de 5 a 8 anos após o emagrecimento.
Se você for ler a bula da medicação, vai entender que o uso da medicação é crônico. Eu sei que essas medicações são caras, muito caras, infelizmente é inviável para a maioria das pessoas, mas entenda que é um tratamento medicamentoso para você não ter reganho de peso depois. E entenda também que o uso dessas medicações é crônico. Então já salva esse vídeo e manda para aquela amiga que está fazendo uso da medicação sem acompanhamento médico, que está fazendo uso da medicação sem saber dose e o tempo adequado do tratamento. Muito bem, estamos de volta através da TV Campo Belo, nova temporada do Mulheres Empoderadas. Nós estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Franco, da Polícia Civil, e especialidade dela é Delegacia da Mulher. Estamos chegando aí, 8 de março, né, doutora Rafaela? Eu gostaria que você falasse para a gente o que significa esta data. Essa data é uma data em que nós refletimos a respeito da mulher, dos direitos da mulher. Então, é o Dia Internacional da Mulher. É uma data que para nós é muito representativo, que se a gente pensar, até muito pouco tempo atrás, nem voto a mulher tinha direito. E então, assim, nossos direitos foram evoluindo, nós fomos ganhando espaço na sociedade. Por exemplo, só na década de 60, no final da década de 60, que as mulheres entraram na polícia mesmo, na polícia civil um pouquinho depois, mas ainda na década de 60. E então é muito importante, é muito pouco tempo. Pensar que uma sociedade construída da forma que foi a nossa, só agora, na década de 60, quase na década de 70, que as mulheres entraram na polícia. Então, até pouco tempo, por exemplo, a minha avó não teria esse privilégio que hoje eu tenho, de ocupar um cargo que hoje eu ocupo. Então, tudo isso me faz refletir de onde a gente veio, mas também para onde nós temos que ir. Que ainda existem muitas coisas a melhorar. Nós convivemos ainda numa sociedade que mata as mulheres. Nós não temos... às vezes eu fico até muito revoltada, porque eu falo que a mulher não tem direito a nada, às vezes. Ela não tem direito ao que é mais sagrado para qualquer pessoa, que é o seu próprio corpo. Então, nós vemos aí casos muito divulgados na mídia de feminicídio. Está cada vez mais frequente e cada vez mais violento. Os homens estão matando as mulheres e isso tem crescido nos últimos anos. Talvez porque a gente tem tido mais conhecimento sobre o assunto e aí fica parecendo que os números cresceram, porque na verdade sempre existiu a violência contra a mulher. O que hoje a gente tem é um combate mais efetivo e os números mais divulgados, com mulheres mais preparadas e mais conhecedoras dos seus direitos e prontas para denunciar os agressores. Então, nesse percurso, nós já ganhamos muito, mas ainda, infelizmente, temos muito a melhorar. E falando no mês da mulher também, novamente, né, porque o mês de março é o mês da mulher. O mês da mulher. Aliás, estão todos os dias, né, Rafael, na verdade. E sábado acontecerá um evento, né, da nossa primeira-dama, Larissa, que acontecerá lá na Praça Expedicionário, e a delegacia vai estar lá também, da mulher, sim, orientando. Nós estaremos presentes, fazendo todo tipo de orientação. Então, a todas as pessoas, homens e mulheres que queiram nos procurar, nosso estande vai estar lá disponível, com servidoras que trabalham na delegacia, para esclarecer todas as dúvidas e numa campanha, assim, a fim de auxiliar o evento, para contribuir um pouco mais efetivamente com ele, nós buscamos o agendamento de identidades para essas mulheres. Então, nós vamos ter uma agenda específica no mês de março agora, destinada às mulheres que queiram fazer o agendamento das suas identidades. Então, nos procure lá no evento, que nós vamos entregar senhas para que vocês possam tirar a identidade nova. Ótimo. Excelente. Lembrando que a primeira via da identidade nova, desse modelo novo, ela é gratuita. Então, não tem taxa, você pode ir lá, tirar a senha conosco, escolher o melhor dia e só comparecer na delegacia regional, na Juca Escrivão, para tirar essa identidade. Que beleza! Doutora Rafaela, o que representa a Lei Maria da Penha?
A Lei Maria da Penha foi um grande avanço às mulheres, né? Ela própria, a mulher que deu nome a essa lei, ela foi uma vítima de violência doméstica e e teve que conviver com uma impunidade do seu agressor por muito tempo, e quando ele foi punido, ainda foi uma pena extremamente branda para aquilo que ela sofreu. Afinal de contas, ela ficou paraplégica, né? Então, decorrente dessas agressões, dessas situações que ela vivenciou. Então, diante dessa busca dela por esses direitos, ela foi representativa nesse sentido. E até o direito internacional, ele veio atrás do Brasil para que o Brasil evoluísse na sua legislação e buscasse uma reprimenda mais adequada para esse tipo de agressor. E a Lei Maria da Penha, ela traz isso. Ela traz um aumento gradual dessa responsabilização, no sentido de punições mais severas, mas além disso, ela trouxe também algumas ferramentas para as mulheres e alguns direitos. A principal delas, que eu cito aqui, é a medida protetiva de urgência. Então, todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, que queiram uma medida protetiva para afastar o agressor do lar, ou mesmo para impedir que ele desempenhe qualquer tipo de contato com a mulher. Então, se tem um agressor que fica ligando, fica ameaçando, fica indo no trabalho da vítima, indo na escola dos filhos, isso tudo a mulher pode buscar a delegacia e solicitar essa medida protetiva. E caso haja descumprimento por parte do agressor, ele vai preso e essa prisão não tem nem fiança. Então, essa é uma medida mais severa que a lei adotou para proteger as mulheres. Proteger de fato, né? Isso, é uma ferramenta, assim, mais efetiva. E eu falo porque os números, eles não mentem, né? Infelizmente, algumas mulheres são assassinadas mesmo tendo medida protetiva, sim. Mas, assim, em geral, 90% das mulheres, e aí o número está entre 10% e 13% de mortes que as mulheres tinham a medida protetiva. Isso significa que quase 90% está morrendo sem medida protetiva. Às vezes nunca buscou uma delegacia, nunca registrou um boletim de ocorrência. Até mesmo por medo. Então, o grande número de mulheres que, infelizmente, são mortas pelos seus companheiros, pelos seus ex-companheiros, elas nunca tiveram uma medida protetiva, nunca tiveram um boletim de ocorrência registrado, nunca foram enxergadas pelo poder público para que, de fato, houvesse uma manifestação ali de uma proteção mais efetiva. Muitas das vezes também, igual as mulheres, né? Às vezes já vem o feminicídio e está na medida protetiva. Uhum. Mas tem mulher que retira essa medida? Fica Sim. com medo do parceiro, vai lá, retira e... Às vezes até reata, porque lembra quando a gente falou do ciclo da violência Uhum, no primeiro bloco? Justo. Esse homem, ele busca muitas vezes a mulher querendo agradá-la, de todas as formas, convencê-la de que ele mudou, e às vezes ele convence, porque a mulher que vivencia um relacionamento abusivo, ela está fragilizada. Então, dentro daquela fragilidade, ela pensa nos filhos, ela pensa talvez numa dependência financeira e reata com o agressor. Então, é muito complexo essa situação. E aí, quando ela reata, ela retira a medida protetiva e fica como? Mais uma vez, vulnerável. Vulnerável àquele agressor que agora está ali do lado dela de novo e pouco tempo depois que ele fingiu ali que estava tudo bem, é bem certo que ele volte a cometer esses crimes e às vezes, e a tendência é que o espaço entre esses crimes diminua e aumente, assim, o nível da severidade daquela violência. Então, se antes era só uma ameaça, ele passa a bater. Se antes era só um tapa, passa a dar soco, passa a empurrar, a fazer a mulher cair no chão, dar chute. Então, é muito, muito triste, mas infelizmente tem sim. E existe algum apoio emocional hoje, né, com tanta violência emocional que às vezes nem chega não evolui para uma violência física, mas aquela violência emocional, dia a dia. Existe um apoio para essa mulher? Vamos supor, ela procurou ajuda, ela, depois desse afastamento com esse agressor, ela tem um apoio para que ela não volte
Existe um apoio emocional para ela? A lei Maria da Penha, ela prevê esse acompanhamento psicológico. Na verdade, ela prevê uma gama muito grande de direitos a essa mulher. Assistenciais, ligados à assistência social. Então, por exemplo, um auxílio ali assistencial, um cuidado com aquelas crianças, um auxílio material ali, dependendo da situação que ela precisar, e o psicológico. Por quê? A lei, ela trabalha com um mecanismo de rede, não é só a delegacia, não é só prender o agressor. Essa mulher, ela precisa de um suporte para sair daquela agressão. Então, nós da delegacia, nós não temos uma psicóloga, uma assistente social para fazer esse tipo de acolhimento para a vítima. Então, nós fazemos o direcionamento para a rede municipal. Então, quando a mulher precisa e ela manifesta esse desejo, a gente encaminha ela para o sistema de saúde ou para o sistema assistencial para que ela busque o direito dela, que é essa assistência psicológica. E aqui em Campo Belo tem. Né? Ela só precisa manifestar e a gente precisa encaminhá-la. E aí ela vai ter direito a essa assistência, sim. Muito importante. Sim. Ela e os filhos também, viu? Se precisar também, os filhos podem ser encaminhados, podem ser acompanhados pelo conselho tutelar. Porque é necessário, né? Eles estão ali convivendo com a violência, né? Também. Direto, né? Direto, constantemente. Agora, nós estamos chegando para a última parte do programa, doutora Rafaela. Nós gostaríamos de fazer perguntas aí, de punho pessoal. Deixo a Cleide aí para fazer as primeiras perguntas. Depois tem o potinho surpresa e os agradecimentos. A pergunta pessoal, vamos lá, né, Rafaela? Até assustou aqui agora. Vamos lá. Doutora Rafaela, igual já falou, veio de Lagoa da Prata, né? Casada? Sim, casada. Filhos? Ainda não. Que bom, né? E está se adaptando bem na nossa cidade? Sim, Campo Belo me recebeu muito bem. Nós temos uma estrutura de polícia civil. Eu falo que aqui é a estrutura dos sonhos, sabe? Eu que já trabalhei em algumas outras unidades, consigo enxergar o quanto a estrutura de trabalho aqui é boa, as pessoas são muito boas, os servidores são muito competentes, muito empenhados em fazer o trabalho deles. Inclusive, queria mandar um abraço para todos os meus companheiros da Delegacia da Mulher e das outras delegacias que estão aí todos os dias servindo e protegendo a população aqui de Campo Belo. Então, sempre fui muito bem acolhida na cidade. Bom. Prazer. Tem bichinho de estimação, doutora Rafaela? Tenho meu Thorzinho, meu cachorrinho. Resgate campo-belense, viu? O campo-belense. Thor campo-belense. No carnaval do ano retrasado, logo que eu cheguei aqui, cheguei em casa e aí tinha um bichinho lá, assim, todo estrupiado, coitado, todo machucado. Todo estrupiado. E aí ele ficou lá de fora, eu falei, não aguento, gente. Aí pus pra dentro, uma vez que você põe, nunca mais você coloca de volta. Em casa apareceu um gatinho. Daqui a pouco vai ter mais um. Um gatinho. Tem que castrar, viu? Macho, tá lá no meu porão ali embaixo. Nossa, tem que castrar. E meu menino alérgico. E pensa na paixão que ele tá com esse gato. Lá na delegacia apareceu também. A alergia acaba. Ele falou, só acostumar. Só que ele falou pra mim, mãe, me fez tão bem. Eu falei, deixa ele. Já deu o nome pra ele? Ainda não. Hora que der, acabou, viu? Aí pegou amor, acabou. Tá tratando o gatinho. Adota ele, fica com ele de uma vez. Já nem sai, não. Vai embora mais. Então já pode colocar nome. Dentro de casa. Já pode dar o nome. Nayara, vamos então? As perguntas surpresas? Vamos chacoalhar o potinho. A Nayara pega uma, a Cleide pega uma e a doutora pega outra. Eu vou deixar ela tirar a primeira. Perguntas. Eita, vamos lá. Essa não é assustadora, não. Quem vai? Vamos à pergunta surpresa. O significado da palavra Deus para você? Tudo. Eu acho que é o grande orientador da minha vida. Grande orientador, o grande criador e orientador da minha vida. Acho que nada acontece por acaso, porque eu tenho um Deus muito grande que cuida de mim
e me encaminha exatamente para onde eu tenho que ir. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu tenho alguma mensagem que ele gostaria de passar para vocês através de mim. E se eu estou na profissão que eu estou também é porque isso já era determinado para mim. Tem muito a nos ensinar. Sim, ele sempre, né? Eu Te estou direciona. vivendo, aprendendo É com a ele. direção de Deus. Sim, sem dúvida. Mais uma aí, doutora. Ai, eu vou tirar todas. Vamos lá. A gente lê para você. Melhor recordação da sua vida. Nossa, essa não preciso nem pensar. Nos O conte. tempo que eu vivi, tive o privilégio de conviver com a minha avó materna. Nossa, fica até emocionada. A melhor fase da minha vida. Que bom. Muitas recordações que Nossa, te fizeram, muita. te fazem crescer, né? Porque as recordações não acabam e elas sempre vêm nos trazendo um pouquinho de felicidade dia a dia, né? Sim, as lembranças, Nos faz desde crescer. criança até adolescente, indo para faculdade, passando lá E a para comer um avó bolinho sempre antes junto. de ir para a Tem faculdade. uma especial, assim, que você tá sempre puxando ela para te dar força? Os momentos que a gente se reunia para comer bolo de chocolate. Olha, que ela que fazia. delícia! Ai, era muito bom, gente. Fica as boas lembranças, né? É. Eu falo que eu não tive o prazer de conhecer minhas avós, não. Nem materna nem paterna. Mas meus avós, sim. E eu sinto falta. Nossa, É muito bom. Sim, Minha avó falta. fazia um biscoitinho de polvilho. Aí, Então, Maravilhoso. uma goiabada cascão que Não, nunca não mais precisa, eu ninguém comi. faz igual. Nunca mais eu comi também. É, faz parte, né, doutora Rafael? Falta uma. falta uma. Falta uma. Então vamos lá. Pode ver, Mayara. Vai lá, vamos ver. Vamos lá. Nossa última pergunta. Qual defeito você mudaria se você pudesse? Ai, esse eu acho também que a gente conhece bem os nossos defeitos no fim das contas, né? Conhecendo. Eu sou muito. Eu tenho um temperamento muito forte. E às vezes eu sou muito impulsiva. Tenho tentado controlar, assim. Então eu falo, não tem filtro. Eu tenho tentado colocar um filtro para tudo, assim, para lidar com as pessoas do trabalho, para lidar com as pessoas que eu tenho que lidar, né, aí da sociedade que acabam indo para a delegacia. Então, assim, esse impulso, assim, de fazer as coisas e de fazer, doa quem doer, fale e doa quem doer, É a assim, profissão. a gente vai ficando um pouco mais, a maturidade vai trazendo esse filtro, essa reflexão antes de agir, pensar mais, antes de falar, pensar um pouco mais. Mas esse temperamentinho aí já me deu muitos problemas. Não deixa, né, de dar na Algumas dores sociedade. de cabeça. A nossa delegada Rafaela, que mensagem você deixaria para as mulheres neste mês de março? Sigam atentas aos sinais. Então, hoje nós estamos aqui comemorando tudo aquilo que nós, enquanto mulheres, conquistamos ao longo do tempo, mas nós também não queremos ser mais vítimas da violência que os homens cometem contra nós. Então, como delegada de polícia, como mulher, eu gostaria de trazer essa mensagem. Prestem atenção nas sensações que vocês, mulheres, tenham. Porque quando a gente sente alguma coisa, esse pressentimento, aquilo que nos faz pensar, que nos faz agir, essa pulguinha atrás da orelha, ela sempre pode ser alguma coisa, principalmente quando a gente está falando de um relacionamento afetivo. Tenham amigas, conversem com as suas amigas, conversem com as suas familiares, se abram com as pessoas que te amam, porque elas podem te salvar de uma violência e de um ato de feminicídio. Então, o meu objetivo de vida é realmente auxiliar essas mulheres para que elas não sejam vítimas de violência e que elas não terminem como, infelizmente, muitas terminam com a morte. Então, fiquem atentas aos sinais e contem conosco da Polícia Civil, que a gente vai sempre estar à disposição para ajudar vocês. Muito bem. Estamos chegando aí ao final
de mais um programa da nova temporada Mulheres Empoderadas. Vamos deixar aí as considerações finais. Nayara, obrigado, viu? Primeiro programa de muitos. Muitos. Vou aprender muito com vocês. A joia. Com você também. Obrigado. Cleide. Só agradecer por você estar aqui hoje, doutora Rafaela, Nayara, minha nova parceira. Obrigada. Né? Deus nos abençoe, nos ilumine, nos capacite sempre. Isso. Né? E que as mulheres sigam firmes. Sigam firmes. Sigam os conselhos da doutora Rafaela, que dá tudo certo. Isso mesmo. A gente tenta, né? Tenta. A gente segue Com Deus tentando. na frente. Vi você devota também de Nossa Senhora. Sim, tá me protegendo A nossa aqui. proteção. Sim. Que bom. Muito obrigada a todos e tenham todos uma excelente noite e feliz Dia e Mês da Mulher. Grande abraço, pessoal. Até lá. Uma viagem começa muito antes do embarque e pode terminar antes da hora se mal planejada. Eu sou a Maria Helena, da MH Turismo, cuidando e preparando as viagens dos nossos clientes há mais de 40 anos. Hoje, a internet facilita muito, mas também não mostra detalhes importantes. Regras de tarifa, conexões, documentação e assistência. E quando gera um problema, a viagem vira preocupação. Nosso trabalho não é só vender passagem, é garantir tranquilidade e acompanhar antes, durante e depois. Antes de decidir sua próxima viagem, peça orientação profissional. Viajem bem, viagem em segurança com a MH Turismo. Nosso telefone é 359-8877-3408. É o WhatsApp também.
Eu sou arquiteta e não desenho planta. Eu sou a Marina Bonfatti, sou arquiteta, especialista em projetos residenciais. E eu já vi muita gente passando raiva por querer construir só com planta. Talvez, gente, o erro mais comum seja começar a obra sem um projeto bem detalhado. Isso gera retrabalho, desperdício de tempo, material e dinheiro, sem falar na sua paz. Outro erro muito frequente é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade. Os ambientes precisam ser bonitos, mas também práticos, confortáveis e seguros. A verdade é que o meu trabalho é muito mais do que uma planta. Eu crio lares bem pensados para melhorar a rotina e a qualidade de vida das famílias que vão morar ali. Por isso, antes de construir, me procure. Planejar é o primeiro passo para transformar o seu sonho em um espaço bonito, funcional e valorizado. Vai ser um prazer te ajudar. Você sabe mesmo como se comportar no trânsito antes mesmo de ligar o carro? Eu sou a Nayara Cambraia, sou instrutora de trânsito há 15 anos. E vou compartilhar com vocês informações técnicas e essenciais para quem já tem habilitação e quer perder o medo de dirigir. Vamos falar sobre postura correta ao volante, uso adequado dos retrovisores, o controle de embreagem, a atenção aos pontos cegos, principalmente o comportamento seguro. Dirigir não é apenas passar na prova, é respeito e responsabilidade no trânsito. Acompanhe essa série especial na TV Campo Belo e venha aprender a dirigir com mais confiança, é claro, e segurança. Um trânsito seguro começa com informação. Vem!
Uma viagem começa muito antes do embarque e pode terminar antes da hora se mal planejada. Eu sou a Maria Helena, da MH Turismo, cuidando e preparando as viagens dos nossos clientes há mais de 40 anos. Hoje, a internet facilita muito, mas também não mostra detalhes importantes. Regras de tarifa, conexões, documentação e assistência. E quando gera um problema, a viagem vira preocupação. Nosso trabalho não é só vender passagem, é garantir tranquilidade e acompanhar antes, durante e depois. Antes de decidir sua próxima viagem, peça orientação profissional. Viajem bem, viagem em segurança com a MH Turismo. Nosso telefone é 359-8877-3408. É o WhatsApp também. Eu sou arquiteta e não desenho planta. Eu sou a Marina Bonfatti, sou arquiteta, especialista em projetos residenciais. E eu já vi muita gente passando raiva por querer construir só com planta. Talvez, gente, o erro mais comum seja começar a obra sem um projeto bem detalhado. Isso gera retrabalho, desperdício de tempo, material e dinheiro, sem falar na sua paz. Outro erro muito frequente é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade. Os ambientes precisam ser bonitos, mas também práticos, confortáveis e seguros. A verdade é que o meu trabalho é muito mais do que uma planta. Eu crio lares bem pensados para melhorar a rotina e a qualidade de vida das famílias que vão morar ali. Por isso, antes de construir, me procure. Planejar é o primeiro passo para transformar o seu sonho em um espaço bonito, funcional e valorizado. Vai ser um prazer te ajudar. Você sabe mesmo como se comportar no trânsito antes mesmo de ligar o carro? Eu sou a Nayara Cambraia, sou instrutora de trânsito há 15 anos e vou compartilhar com vocês informações técnicas e essenciais para quem já tem habilitação e quer perder o medo de dirigir. Vamos falar sobre postura correta ao volante, uso adequado dos retrovisores, o controle de embreagem, a atenção aos pontos cegos, principalmente o comportamento seguro. Dirigir não é apenas passar na prova, é respeito e responsabilidade no trânsito. Acompanhe essa série especial na TV Campo Belo e venha aprender a dirigir com mais confiança, é claro, e segurança. Um trânsito seguro começa com informação. Vem!
Uma viagem começa muito antes do embarque e pode terminar antes da hora se mal planejada. Eu sou a Maria Helena, da MH Turismo, cuidando e preparando as viagens dos nossos clientes há mais de 40 anos. Hoje, a internet facilita muito, mas também não mostra detalhes importantes. Regras de tarifa, conexões, documentação e assistência. E quando gera um problema, a viagem vira preocupação. Nosso trabalho não é só vender passagem, é garantir tranquilidade e acompanhar antes, durante e depois. Antes de decidir sua próxima viagem, peça orientação profissional. Viajem bem, viagem em segurança com a MH Turismo. Nosso telefone é 359-8877-3408. É o WhatsApp também. Eu sou arquiteta e não desenho planta. Eu sou a Marina Bonfatti, sou arquiteta, especialista em projetos residenciais. E eu já vi muita gente passando raiva por querer construir só com planta. Talvez, gente, o erro mais comum seja começar a obra sem um projeto bem detalhado. Isso gera retrabalho, desperdício de tempo, material e dinheiro, sem falar na sua paz. Outro erro muito frequente é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade. Os ambientes precisam ser bonitos, mas também práticos, confortáveis e seguros. A verdade é que o meu trabalho é muito mais do que uma planta. Eu crio lares bem pensados para melhorar a rotina e a qualidade de vida das famílias que vão morar ali. Por isso, antes de construir, me procure. Planejar é o primeiro passo para transformar o seu sonho em um espaço bonito, funcional e valorizado. Vai ser um prazer te ajudar. Você sabe mesmo como se comportar no trânsito antes mesmo de ligar o carro? Eu sou a Nayara Cambraia, sou instrutora de trânsito há 15 anos e vou compartilhar com vocês informações técnicas e essenciais para quem já tem habilitação e quer perder o medo de dirigir. Vamos falar sobre postura correta ao volante, uso adequado dos retrovisores, o controle de embreagem, a atenção aos pontos cegos, principalmente o comportamento seguro. Dirigir não é apenas passar na prova, é respeito e responsabilidade no trânsito. Acompanhe essa série especial na TV Campo Belo e venha aprender a dirigir com mais confiança, é claro, e segurança. Um trânsito seguro começa com informação. Vem!
Uma viagem começa muito antes do embarque e pode terminar antes da hora se mal planejada. Eu sou a Maria Helena, da MH Turismo, cuidando e preparando as viagens dos nossos clientes há mais de 40 anos. Hoje, a internet facilita muito, mas também não mostra detalhes importantes. Regras de tarifa, conexões, documentação e assistência. E quando gera um problema, a viagem vira preocupação. Nosso trabalho não é só vender passagem, é garantir tranquilidade e acompanhar antes, durante e depois. Antes de decidir sua próxima viagem, peça orientação profissional. Viajem bem, viagem em segurança com a MH Turismo. Nosso telefone é 359-8877-3408. É o WhatsApp também. Eu sou arquiteta e não desenho planta. Eu sou a Marina Bonfatti, sou arquiteta, especialista em projetos residenciais. E eu já vi muita gente passando raiva por querer construir só com planta. Talvez, gente, o erro mais comum seja começar a obra sem um projeto bem detalhado. Isso gera retrabalho, desperdício de tempo, material e dinheiro, sem falar na sua paz. Outro erro muito frequente é pensar só na estética e esquecer a funcionalidade. Os ambientes precisam ser bonitos, mas também práticos, confortáveis e seguros. A verdade é que o meu trabalho é muito mais do que uma planta. Eu crio lares bem pensados para melhorar a rotina e a qualidade de vida das famílias que vão morar ali. Por isso, antes de construir, me procure. Planejar é o primeiro passo para transformar o seu sonho em um espaço bonito, funcional e valorizado. Vai ser um prazer te ajudar. Você sabe mesmo como se comportar no trânsito antes mesmo de ligar o carro? Eu sou a Nayara Cambraia, sou instrutora de trânsito há 15 anos e vou compartilhar com vocês informações técnicas e essenciais para quem já tem habilitação e quer perder o medo de dirigir. Vamos falar sobre postura correta ao volante, uso adequado dos retrovisores, o controle de embreagem, a atenção aos pontos cegos, principalmente o comportamento seguro. Dirigir não é apenas passar na prova, é respeito e responsabilidade no trânsito. Acompanhe essa série especial na TV Campo Belo e venha aprender a dirigir com mais confiança, é claro, e segurança. Um trânsito seguro começa com informação. Vem!
Presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso aqui. Quanto tempo dura o desmame do Mounjaro, a tirzepatida? Não dá para interromper o uso da medicação só porque você emagreceu. Existe um conceito chamado de estado metabólico emagrecido. Em resumo, é toda a bagunça hormonal que o emagrecimento causa, principalmente no seu cérebro. O seu corpo simplesmente odeia emagrecer e ama o maior peso que você já teve. Por isso, cada quilo de gordura que você perde, a sua fome aumenta cerca de 100 calorias por dia. E o seu metabolismo cai em torno de 30 calorias. O seu corpo vai querer te levar de volta para o maior peso que você já teve por em torno de 5 a 8 anos após o emagrecimento. Se você for ler a bula da medicação, vai entender que o uso da medicação é crônico. Eu sei que essas medicações são caras, muito caras, infelizmente é inviável para a maioria das pessoas, mas entenda que é um tratamento medicamentoso para você não ter reganho de peso depois. E entenda também que o uso dessas medicações é crônico. Então já salva esse vídeo e manda para aquela amiga que está fazendo uso da medicação sem acompanhamento médico, que está fazendo uso da medicação sem saber dose e o tempo adequado do tratamento.